Oi galera, tudo bem? Eu sou a Ludmila, professora do Colégio Dom Bosco Original Palmas, e hoje venho trazer para vocês um assunto muito interessante que são os tipos de rochas. Bom, há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra estava sofrendo ainda suas primeiras formações terrestres, solidificação das primeiras rochas. Naquela época havia grandes temperaturas, atividade intensa de vulcões, formação dos mares primitivos. E ao longo do tempo que esse calor foi saindo da Terra, foi se resfriando, a gente teve a formação das primeiras rochas sólidas. E o que são rochas? São aglomerados de minerais que encontramos na natureza, tá? Diversos minerais diferentes que se juntam e formam as rochas. E nós podemos classificar elas em 3 tipos gerais. Bom, o primeiro tipo são as rochas magmáticas. Como o próprio nome fala, são rochas de origem do magma. Lembra na nossa aula que eu falei sobre placas tectônicas? De acordo com o que ocorre a movimentação dessas placas tectônicas, a gente tem a saída do magma aqui, através dos vulcões, pelo processo de vulcanismo. Quando esse magma, que são rochas em estado pastoso, chega aqui na superfície, ele vai se resfriar, com a temperatura da atmosfera, que é totalmente diferente da camada aqui de dentro, altas temperaturas. Quando ele se resfria aqui na atmosfera ou na água, nós temos a formação das rochas magmáticas ou ígneas, Então, quando o magma sai, a lava entra em contato com a atmosfera, temperaturas diferentes, e ocorre a solidificação desse magma, formando as rochas magmáticas ou ígneas, beleza? E nós ainda temos 2 tipos de rochas magmáticas. As rochas vulcânicas, que é quando esse magma entra em contato imediato, a solidificação ocorre de uma maneira muito rápida, tá? E quando é rápido, temos a formação de rochas vulcânicas. São rochas mais escuras, se solidificam muito rápido, então elas são bem comprimidas, escuras. E nós temos um exemplo que é o basalto, tá? Outro exemplo de uma rocha magmática é a rocha mais leve que nós temos, que é a pedra pómez, facilmente encontrada em farmácias. Tá? Quando essa lava entra em contato aqui com a superfície, junto com a ação de gases, a gente tem a formação da pedra pómez, por isso que ela é toda furadinha. Ao momento que ela se solidifica, ainda tem saída de gases que promove aqueles furinhos na rocha, e ela é a mais leve de todas. Então são 2 exemplos de rochas vulcânicas de solidificação rápida. Ao mesmo tempo, nós temos a formação de rochas plutônicas. O que é isso, professora? Esse magma que está aqui, saindo na superfície, ele aos poucos vai se solidificando de acordo com essa proximidade aqui com a crosta terrestre, tá? Quando ele se aproxima aqui, com a superfície, ele vai se solidificando de uma maneira muito mais tranquila, mais devagar. E se esses minerais estão se solidificando devagar, eles têm tempo de se organizar, de se solidificar cada tipo de mineral um pouquinho diferente. E nós temos um exemplo do granito. Se a gente pegar um pedaço de granito, a gente vê as manchinhas, formadas, a gente consegue ver tipos de minerais diferentes compondo a mesma rocha, justamente por esse processo lento de solidificação. Tá? Então, um exemplo de rocha plutônica é o granito que está presente no nosso dia a dia. Tá? Então é isso, esses 2 tipos, vulcânicas e plutônicas. As rochas sedimentares são rochas magmáticas que sofreram processos de intemperismos, ou seja, erosão e o desgaste com o tempo, chuvas, ventos, altas temperaturas de sol, de frio. Com o tempo, vai soltando uns pedacinhos e esses sedimentos vão se acumulando em outras áreas. Geralmente em áreas fundas do oceano, de rios, lagos, ok? Quando tem a formação de camadas desses sedimentos, de acordo com a pressão e temperaturas, vamos ter a formação de rochas sedimentares. E as características das rochas sedimentares é justamente a aparência de camadas. Tá? Então, de acordo com o que vai saindo, pedacinhos, sedimentos das rochas magmáticas anteriormente formadas, vai formando
camadas, né, que passam por altas temperaturas e pressão e formando novos tipos de rochas, beleza? A aparência de camadas. E o interessante é que nesse tipo de rocha é que é mais comum da gente encontrar os fósseis. O que são os fósseis? São restos de plantas, de animais, de bactérias que que caíram aqui, ó, nessa região onde tem acúmulo de sedimentos. Quando ocorre a queda desses sedimentos, vai formando camada e vai preservando os restos, vai acontecendo a mineralização dos tecidos desse animal, ou desse planta, ou desse ser vivo, né? E por isso que é mais fácil a gente ter a formação de fósseis nessas bacias de sedimentos, ou seja, locais que acumulam, né, esses restos de rochas provocados pela erosão e pelo desgaste. E nós temos um exemplo clássico que usamos muito em casa, que é a pedra portuguesa, que usa para fazer o calçamento, né? Calçadas de casas, entre outros. Ok? E podemos ter outro tipo de rocha ainda, que são as rochas metamórficas. Elas sofrem o processo de metamorfose. Então, essas rochas anteriormente formadas por sedimentos ou rochas magmáticas passam ainda por um outro processo de pressão, temperatura ou compressão e mudam a sua conformação. Os minerais eles se reorganizam com o tempo, né? Com essas ações naturais aqui, e ocorrem transformações na composição, ocorre uma reorganização das moléculas desses minerais e aí a gente tem a transformação em uma outra rocha. Tá? Por exemplo, o mármore é um exemplo das rochas calcárias que sofreram transformações e passaram por mármore. E o granito, né, rocha plutônica, que sofreu um processo de transformação e se transformou em as rochas gneiss. Tem mais um S aqui, ó, gneiss. Beleza? Então, as rochas metamórficas sofreram uma reorganização molecular de acordo com ações naturais de pressão, temperatura ou compressão. Ok? Então, são esses os tipos gerais de rochas. Espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui hoje. Tchau, tchau!